Voltamos. Tá me ouvindo? Não, não tô ouvindo. E agora? Agora sim. Ô, celular, viu? Ah, vai pegando a manha. Mas então, pra gente não Sim. perder o feeling, a galera tá entrando de volta aqui, Nego Capoeira entrando, João Marcelo, a Ju Doroteia tá na live. Não sei se você Nagô, conhece a Ju Doroteia. maravilhosa. É, Arte educadora de isso. capoeira maravilhosa. Trampa comigo lá. É a Ju? Oi? A Ju Doroteia não. Não, Nagô Capoeira. Ah, Nagô. Ah, Nagô, aqui Nagô Maravilhosa. entrou pra mim Bora, aqui rainha. agora. Aê. Massa, massa, Nagô. Salve, salve. Mas então, Rubi, a gente tava falando dos machos hop e de como esse termo a gente tem que fazer, inclusive, depois dicionarizar ele, colocar a etimologia bonitinha, Vamos, porque vamos. é uma delícia. É uma delícia. E eu ia fazer um ato bizarro, mas a gente tá ficando velho, a gente tá aprendendo. Eu fiz a matéria e no final eu coloquei lá, macho hop, termo criado por Jair Corte Certo, aí botei lá uma definição e tal, aí falei pra ele. Aí ele, não, cara, foi a Ruby, eu li no texto da Ruby lá no site Real Hip Hop há uns 13 anos atrás. Aí Isso. eu, porra, a gente vai ter que fazer essa etimologia direitinho pra... Vamos, vamos, vamos. É importante, Mas porque existe. O objeto existe. o objeto se existe. O Existe a objeto existe. rodo. Oh, Mas deixa eu te falar, de aí você quilo. estava Manda. contando que você muitas vezes ia pro palco com o carrinho, Sim, enfim, e com a os minha mano filha, com reclamava que 4 as anos de minas não, idade. os mano reclamava que as minas não estavam cantando, mas que tava fazendo feijão, cuidando das crianças em casa, Você arrumando tá as coisas dele, entendendo? eram as meninas. Sim. Meu, várias parceiras, várias minas, meu, de muito talento pararam no meio do caminho. Para quem é da minha época aqui, e eu, aqui em São Paulo, né? Eu vou estar sempre falando no Recorte de São Paulo, porque eu não tenho propriedade para falar Sim. dos outros estados, mas a gente ouve e tal, mas que não é muito diferente, mas várias mulheres de talento nos 4 elementos do hip hop pararam em algum momento por causa da família, ou por causa do marido, ou porque foi mãe, e não tiveram aporte nenhum para dar continuidade ao trabalho. Várias, Pode não crer. são poucas. Não são poucas. Agora, eu, não sei você, eu não conheço nenhum mano que parou de cantar rap porque ele não tinha que tinha que ficar com o filho em casa e não tinha ninguém para cuidar da criança para ele cantar. Não, não. Para porque não tem talento, para porque não conseguiu vencer, para porque cansou, mas jamais, em hipótese alguma, por conta disso. Por causa da Inclusive, paternidade, que é o grande fato. inclusive a gente tem, né, sempre o nosso lugar social, ele dá pra gente, pra nós homens, uma coisa, digamos, confortavelmente honrosa. O cara, ele pode até não parar, mas aí ele arranja um trampo, ele consegue minimamente suprir as demandas financeiras da criança e ele retoma o trampo dele. Tranquilo, Fácil. Vários, né? conheço vários assim. Assim. Aí então, aí fala, nossa, sim, tem uma geração atrás, né, atrás ainda que veio antes de mim, ainda Sherline, MC Regina, Rose MC, outras pioneiras antes de mim. E assim, mas a grande maioria das meninas dessa época, que principalmente as que foram mães, eu vi muitas que pararam. Sim, Principalmente as que sim. tiveram filhos. Muitas. Porque é isso, imagina você dar conta, cara. E como você disse, né? O papel da sociedade. Não tem como você não entrar na questão social do Brasil, né? Dessa cultura que nós temos, que é uma cultura, né? Uma cultura que privilegia o homem, o papel do homem, que coloca o homem como o provedor, mesmo não sendo provedor, na maioria das vezes, mas coloca como, né? O homem da casa, né?
Quem nunca ouviu isso? Ah, o cara não trabalha, não faz porcaria nenhuma, mas ele é o homem da casa e a mulher tem que respeitar. Mesmo se a mulher estiver Isso, sustentando ele e os filhos. Mas ele é o homem da isso. casa, ele que dá a palavra final, né? Então a gente tem uma sociedade que não tem dentro do hip, como o pessoal fala, mas do hip hop é uma cultura, né? Uma cultura que fala das minorias, né? Que traz as questões, sim, mas ele não deixa de ser feito, aliás, de ser composto por pessoas dessa sociedade patriarcal machista. Por isso Sim, tem o sem macho rap, dúvida. entendeu? É, Sim, sem porque dúvida. os caras são do hip hop, você vê lá os discursos, né? Todos os discursos de todas as mazelas raciais, sociais e, enfim. E ele é um cara que, meu, você vê como que ele trata as mulheres no seu entorno, né? Tanto dentro da cultura como nos seus espaços sociais de vivência, trabalho, Perfeito. igreja, escola, entendeu? Não muda. E muitos reproduzem. E isso é até hoje. Até hoje, não mudou nada. O que mudou foi a questão das mulheres começarem a entender que elas podiam ser autônomas dentro do hip hop. Sim. Eu acho que essa é a chave da virada, né? Porque essa coisa de sempre estar, entre aspas, muitas aspas, né? Precisando do aval de algum cara, seja o organizador do evento, ou de um grupo de rap mais conhecido, ou de uma crew de b-boys, ou de grafite, DJs, que seja, né? Do cara balizar, Sim. falar, nossa, a mina tem talento, tipo, assinar ali, ó, né? Ó, ela manda bem. Eu acredito que quando as mulheres, vi na virada né, do século, né, no caso de 2000 para cá, quando começaram a entender que elas poderiam ser autônomas e entrando nessa questão de ter esses coletivos femininos que começaram a se formar nessa época para justamente criar essa força entre, tipo assim, ó, mana, você não tá sozinha, a gente pode ter várias divergências, né, de outras ideias, mas o intuito, né, da questão da equidade, de batalhar por espaços, nós estamos juntos aqui, vamos, né, e fazer essa força. Então, essas mulheres começaram a ficar mais autônomas, né, e claro, tem as parcerias dos caras? Tem muito cara que é parceiro. O Paul e o W são duas pessoas assim que se eu tivesse que começar hoje a cantar rap, seriam as duas pessoas que eu cantaria, que eu começaria de novo Pode a crer. cantar. Duas pessoas fantásticas, são dois caras fantásticos, são dois caras que, dentro do RPW, para colocar um pouquinho do meu exemplo, dentro dessa dinâmica de grupo, sempre foi um Aham. grupo com total equidade, total, mas total, no ganho, nos direitos, nos deveres, um cobrar o outro, não tinha essa, porque a Ruby é mulher, você tem que falar, não, tivesse que falar grosso, nós ia falar grosso com todo mundo, e tivesse que chorar junto, chorava todo mundo junto, entendeu? Mas eu entendo que esse espaço, para mim, foi super privilegiado. A grande maioria das minas dentro do rap não teve isso. Sim, Muitas minas sim, dentro do sem rap, em dúvida. grupos masculinos, foram totalmente oprimidas. Várias, né? E a gente tem que ter esse entendimento. Então, tem os caras que são parceiros. O do Paul e o W são dois caras, e tem vários também dentro do hip hop que são parceiros. Tem vários Sim. caras que são. Mas ainda a grande maioria. E às vezes até é uma coisa até subjetiva, sabe? Olhando por esse lado. Porque tem muitos caras que são parceiros, mas na hora que o cara, por exemplo, vai montar uma linha, eu não gosto de falar esses termos em inglês, não, mas vai fazer um evento. Aí vai fazer o Aham. line-up lá, como é que fala isso aí? Que Line-up, negócio aí? Line-up mesmo. Isso. Aí você conta quantos grupos de homem e quantos de mulher. Sempre é maior. Sempre. Sempre. E às vezes é o cara que é parceiro, às vezes é o cara que fala, pô, tamo junto e tal. Mas tá tão introjetado essa Sim. questão do homem, dessa coisa do protagonismo masculino na nossa sociedade, que o cara se pega automaticamente colocando os manos, vamos, com os manos. É os manos. Sem querer Né? reproduzir.
sem querer reproduzir machismo, e aí é uma pergunta, de algum modo também, esse mano, gente boa, que está produzindo uma line com 4 grupos de homens e uma mulher, os 10 grupos de homens, 2 mulheres, de algum modo também, me parece que ele está também... obviamente ele está reproduzindo machismo, mas eu quero dizer o seguinte, o próprio público, ele não se propõe a ir para um evento onde você tenha 2 mulheres e 2 caras se apresentando. Sim. Ou 4 mulheres e 1 cara se apresentando. E aí eu tô falando isso porque eu, particularmente, aqui em Salvador, acompanhei algumas meninas muito boas pararem ou sumirem. E uma parte disso, obviamente, é por conta da falta de retorno financeiro, né? E aí eu fico me pegando nessa coisa. Aqui a gente vê o Djonga vindo de fora, sei lá, 1000 pessoas vindo de fora, mas a gente não vê, por exemplo, alguém trazer a Stephanie para tocar. A gente não vê ninguém trazer a Tasha e a Tracy. A Bivolt. Sim. A Bivolt, que agora tá numa Major, enfim, tá com uma visibilidade muito boa. É extremamente complicado isso. Porque mesmo que você goste de ouvir as minas e tal, você tenha uma equidade no seu gosto, a produção, ela já determina de antemão que não é rentável. E não é rentável porque o público não está acostumado a ir para um evento onde só tem a mulher, onde tem a maioria feminina, ou metade-metade. Sim. Mas aí entra tudo, então, aí entra tudo dessa dinâmica social que nós estamos falando. Não dá pra gente falar desses fenômenos que acontecem dentro da cultura hip hop sem fazer uma análise social disso. Isso. Não é possível. Não é possível. Primeiro que o hip hop sempre foi colocado como uma coisa dos manos, né? Desde a sua gênese, né? Sim. Isso não quer dizer que as meninas não estavam lá desde a gênese, né? Inclusive. Se você for pegar a história do Kool Herc, fazendo a festa para a irmã dele, Cindy Campbell, que é a gênese do hip hop, né? Foi através da festa de aniversário de Cindy Campbell que surgiu o hip hop. Mas quando você é citado, quando você lembra, fala, mas quem fundou foi o Kool Herc, né? Não dizendo que ele não fundou, foi o nascimento da Cindy que fundou o hip hop. Aí você vai vendo os recortes, né? Por exemplo, eu mesma tive muita dificuldade de fazer a minha monografia, porque eu fiz uma minha monografia falando fazendo um recorte das mulheres no rap dos anos 80, 90 aqui em São Paulo, né? Sim. Monografia, então, um recorte menor e tal. Eu pensei, vai ser tranquilo fazer. Mano, não foi tranquilo. Não foi tranquilo. E eu vou te falar por que não foi tranquilo. Porque quando a gente vai procurar livros, trabalhos, você acha as biografias dos caras. Nós temos a biografia do Nelson Triunfo, feito pelo grande Gilberto, da hora. Temos a biografia Sabotagem, acho que foi o Tony C. Temos a biografia do Taíde, né? Sim. Temos os livros do hip hop. Agora a pergunta, tem a biografia da Sherline? Da Dinadi, que já faleceu, né? Exatamente. A biografia da Dinadi, que é a voz, vou falar do recorte feminino, a voz feminina mais importante do Brasil. Sim. Por que ela é mais importante? Porque ela alcançou todos os cantos do Brasil. Sim. A Dinadi, numa época que não existia internet. Visão de rua, a voz da Dinadi ecoou no Brasil inteiro. Não tem a biografia da Dinadi. Sim. Aí, qual foi a minha dificuldade na monografia? Eu tive que ler várias dissertações de mestrado, várias monografias, várias teses de doutorado, para achar um parágrafo ou um capítulo falando dessas mulheres. Não existia um livro ou uma referência bibliográfica assim, tá aqui. Por exemplo, se eu fosse fazer um trabalho falando sobre o Sabotagem, tem um livro ali
né? Super Porra. bem feito, bem montado, tá ali, pode tirar toda a referência. Então, esse apagamento histórico também reflete no público. Por quê? Sem dúvida. Isso é um fenômeno, isso não é só Brasil. Também, se pegar na gringa também, os manos sempre estão na evidência, né? Sim. Por mais que as mulheres estivessem lá, desde a Gênese, fazendo bons trampos até hoje. Sim. E aí nós entramos de novo nessa questão, né? Do protagonismo masculino nessa sociedade que coloca como o cara, né, o homem, né, o sexo masculino, como detentor de conhecimentos, de talentos e detentores de todos os saberes, que é subjetivamente introjetado, né, na sociedade. E nós, mulheres, fomos condicionadas a acreditar nisso, né? Sim. Nós, mulheres, fomos, desde pequenas, colocadas. Ah, tem que respeitar seu pai, que ele é o homem da casa. Você tem que respeitar seu irmão mais velho, porque ele é o... Aí a menina tá dentro de casa fazendo serviço doméstico e o irmãozinho tá na rua jogando, brincando de pipa e bolinha de gude. Então, nós temos uma sociedade que condicionou o espaço público para o homem e o espaço privado para a mulher. Quando essa mulher vai para o espaço público, aí é isso, esse estranhamento. Né? Aí vem esse estranhamento. É isso. Velho. E isso reflete aí vem essas. Você tem que entender isso para. Ah, mas por que, meu? Traz o. Djonga é muito foda, mas Stephanie também é muito foda. Perfeito, né? Perfeito. É isso. E não é porque é mais ou menos. É essa coisa subjetiva que já fica. Eu ouvi muito, várias vezes, que as mulheres rimavam com a técnica menor. Ah, né? Elas rimam. Tem umas que rimam legal. Né? Tem umas que rimam legal, mas não tem uma mulher que rima igual a Mano Brown. Não tem uma mulher que rima. Isso é mentira. Isso é mentira. Não, mano. A Moscou colocou aqui agora uma questão bem interessante, que a Brisa Flow fala que os manos gostam de ter outros manos no ouvido. Perfeito. Perfeito. A gente, como você bem colocou, tudo isso se reflete, todo esse papel social da mulher, ele vai se refletir, obviamente, no gosto. Então, até para os meninos na escola, por exemplo, chegar a dizer, ah, mano, tá ouvindo o quê? O cara fala, tô ouvindo o Djonga. E você, mano? Ah, tô ouvindo a Brisa Flow. Oxi, tá ouvindo a Brisa Flow? Você tá louco? Quem é a Brisa Flow, cara? Sabe? É curioso isso, né, bicho? É uma questão estrutural, não é uma questão de gosto. Não é do hip hop, não é novo, não é do hip hop, nem estrutural. Essa questão que a Cris trouxe, super interessante que ela falou. Houve uma época, muitos anos atrás, do comercial daquele desodorante Axe. Vocês já ouviram esse desodorante? Até outros tempos atrás eu estava procurando esse comercial no YouTube, ele ficou muito marcado na minha mente. Tem, mano, muito tempo. Que a propaganda era assim, os caras suados, no futebol, todos abraçados, pulando junto, aí não sei, em várias situações sociais, os caras tudo grudados junto, suado, tal. Aí passa um momento, aí tem o cara, pega o Axe, né, usa o Axe, aí as minas vêm. Aí no final fala, uma coisa assim, cheiro de homem atrai homem. E vou te dizer que tem razão. Sabe por que tem razão? Eu vou te provocar com isso, cara. Vou te provocar com essa reflexão, Danilo. Manda. Os caras, quando é pra fazer uns rolês da hora, quando é pra ir assistir um jogo de futebol, quem que geralmente os caras chamam pra ir no jogo? Os parceiros, né, velho? Vou num rolê vou num show, vou num baile, vou numa festa, tal. Geralmente ele chama quem pra ir? O parceiro também. Porque aí, e geralmente, e assim, dizendo geralmente caras casados, caras que têm suas parceiras, tal. Eu costumo dizer que os homens, eles são muito mais ligados afetivamente do que a uma mulher. Sem dúvida. Né? E eu já falei isso para algumas pessoas, falaram, Rubens, você tá maluca?
Falei, não, não tô maluca, não tô chamando ninguém de gay, nada, e não seria problema nenhum se fosse. Eu tô falando do Sim, afeto. Do afeto. exato. Porque os Aquela caras piada. falam, eu vou dar um perdido. Eu quero ir no futebol, eu quero ir numa festa, não sei o quê, vou dar um perdido na minha mulher. Então, quer dizer, a companhia da mulher não é legal. Né? Aquela. Como se a mina não entendesse de futebol, como se a mina não tomasse uma cachaça junto, pudesse tomar uma breja, dançar, não é? Sem dúvida, Então, sem dúvida. subjetivamente, e esses caras bacanas que a gente vem falando, os caras que são parceiros, os caras que soma, Sim, subjetivamente vai pensar em fazer um rolê, ele já vai pensar nos caras para sair. Não sem chamar as minas dúvida. para sair. Não chamar as minas para sair. Porque tem esse lance. Tem esse lance. Ou então, quando chama as minas, se não é o cara que tem algum interesse para além da amizade, os parceiros vão falar que tem. Você chamou a Rubia pra fazer um rolê, você estava a fim de pegar ela, fala a real aí. Às vezes não pode entender que de repente eu posso ir com um amigo meu, ir no cinema, a gente curtir um filme, sair debatendo, trocando uma ideia e não pegar nada. Só para você ter uma ideia, várias vezes, não foi uma nem duas, você pode perguntar pro Paul e pro W. Várias vezes eles foram questionados. Você já saiu com a Rúbia? Alguns já falaram, você é casado com a Rúbia? Que para muito humano era inviável. Eu, mulher, com dois caras, trampando de igual para igual. Sempre tem que Pode colocar crer. uma questão sexual, uma questão, sei lá, como se não fosse possível eu deixar o meu gênero de lado e ser um ser humano de igual para igual com os parça. Sim. Isso é muito Sim. introjetado. Aí os caras sempre. É isso, mano. É fazer as provocações e reflexões e trazer para si, entendeu? E trazer para si e falar, pô, Perfeito. mano. Né? E aí, mano? Eu falo tanto né? Vários caras falam, né? Pô, eu sou pelas minas e tal. E aí? Mas quantas minas você tá? Cris, é isso mesmo. Ah, É isso, Cris. Cris. Trampando 2 anos, não transou com nenhum? Absurdo. O Mas W então, chegava ali. Os meninos sempre falavam, pô, acho que eu tô. O cara perguntou pra mim se a gente tava junto, não sei o que e tal. Eu falei, mano. Na época eu não entendia, não tinha esse entendimento de hoje, né? Isso sim, há sim, 20, 25 anos atrás. Hoje sim. também, graças, claro, também, além da trajetória e também dos conhecimentos que a universidade me proporcionou, de você começar a entender essas dinâmicas sociais, até nas questões das relações homem e mulher, dentro dos trabalhos, entendeu? Sim. E é isso. E os caras. Mas Pode falar. não, só um adendo dentro de tudo que você falou, é a questão, por exemplo, de que se criou dentro dessa estrutura a ideia de que homem não pode ter amizade com mulher. Sim. Amizade, ou mulher só pode ter amizade com homem, ela não pode ter amizade com outra mulher. Acontece os É dois bem casos. louco. Sim. Porque mulher não confia na outra, mulher não tem amiga mulher. Esse tipo de coisa que, velho, eu falo pras meninas, eu dou muita risada, cara. Porque as meninas na sala de aula reproduzem isso assim com tranquilidade. E aí É tão introjetado que nem percebe. Vai só eu, soltando. eu fico zoando, cara. Falar que então quer dizer que, tipo, a sua namorada ou a sua amiga tá querendo pegar seu namorado. Mas professor, sempre tem alguma. Digo, velho, pelo amor de Deus, aí, enfim, partir para essa questão da estrutura, mostrar que isso é construído, enfim. Isso aí é batata, Rúbia. É batata, total. É Excelente importante. explicação que você. Fazer as provocações, né? Exato. Excelente provocação que você fez, velho. Excelente. Maravilhosa. Eu sou a rainha das provocações. Eu adoro, mano. Adoro jogar os. Eu faço isso com os meus meninos e minhas meninas direto. A filosofia proporciona isso, né? Eu mesmo sendo formado em ciências sociais, eu fiz muitas disciplinas de filosofia, eu gosto muito. E eu adoro essa coisa das perguntas, né? Paulo Freire traz muito isso, né? De você elaborar nas perguntas, né? Eu gosto muito de provocar, principalmente os meninos, nessa questão, né? Do afeto, né? Do afeto, dessas possibilidades. Por que não pode, né? Ser
Porque às vezes os meninos estão lá dentro, lá, né, pensando, ah, minha namorada tá lá fora, ou ela não pode ir pro baile. Então eu falei, por que que ela não pode ir pro baile? Não, porque eu falei, você não confia nela? Você não confia em você? Não, mas não, não é pá nem pum. Você confia? A base da confiança. Você não confia na pessoa e tal. E aí vou jogando várias, ixi. Cris Moscou é a rainha da provocação com os meninos também na fundação, mas Que a ideia é massa. essa. Tem que trazer as provocações para você exatamente, para você tentar achar não é uma solução, mas um Pensar raciocínio, né? sobre, né? Abrir, É, raciocinar e pensar em ver outras, né, outras possibilidades, mesmo que você não concorde, que sim, realmente não dá para ser. Toda unanimidade é burra, né? Como diziam antigamente, eu acho que realmente sim, não dá para ser, você tem que ser plural, né? Você pode não concordar, mas é interessante. Até no que você não concorda, de alguma coisa você traz algo para você. Até sem do que dúvida. não fazer, né? Sem dúvida. É o que a gente, é o que a gente necessita hoje mais do que nunca. Exercitar a provocação, a problematização, as boas problematizações. E quando eu falo as boas problematizações, é porque em contexto de internet, tudo vira motivo de imensas problematizações e muitas vezes são problematizações que não vão no cerne da questão, não vão de fato criticar aquilo que tem que ser criticado, enfim. É, retomando um pouquinho o que a gente falou antes sobre a Uhum. questão da pandemia e do bolsonarismo, é curioso que tudo que a gente está falando, de algum modo, são inimigos do atual governo. A gente falou da questão das mulheres, são inimigas do governo. A gente falou da sociologia e da filosofia, são inimigos do governo. Se a gente pegar o hip hop como cultura negra e contestadora, são inimigos do governo, inclusive com aquela monstruosidade que agora está presidindo a Fundação Palmares. Sérgio Camargo. Aquilo é uma excrescência, velho. Declarando Fito. abertamente que o rap que faz apologia e blá 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 não vai ser contemplado. A ignorância tomou conta do país. Aí eu queria te perguntar o seguinte, Rúbia, como é que você vê ou como é que você avalia as figuras de dentro da cultura hip hop que apoiaram o governo Bolsonaro? A gente tem o caso histórico da Cypher do Brasil, como é? Brasil Vem Pra Rua, que o Ela vem pra rua, Maomé, né? o Uhum. Boripoque e o estudante participaram da Cypher. A gente teve o Douglas do Realidade Cruel se declarando bolsonarista, dão declarações extremamente infelizes com relação a o tráfico de drogas que expulsavam pessoas do candomblé, do Morro Carioca, e eles se declarando como não, são evangélicos, né? Então eles não podem tolerar outras matrizes religiosas, outras matrizes raciais que têm desdobramentos religiosos. Como é que você teve, acho que um cara também do Sampa Crio, não vou recordar qual deles, mas também é um Uhum. bolsonarista declarado. Você, como uma estudante, como uma graduada, uma bacharel em sociologia, uma figura com tanta história no hip hop nacional, como você vê que figuras que são historicamente extremamente importantes para o rap e outras nem tanto, se debrucem sobre o fascismo, façam do fascismo uma coisa agradável? Ai, dá até dar uma suspirada. Mano, não há, eu acho que não há cientista social que dê conta disso, cara. Porque, meu, Aí tem que ser um conjunto interdisciplinar, né? mano, eu Psicólogos. não sei, tem que vir psiquiatra, psicólogo, não sei, tem que. Pra explicar Brasil, cara, eu não sei se alguém dá conta. Existem vários Sim, teóricos, existem os sociólogos brasileiros que eu gosto bastante, né? O Chico Buarque de Holanda, o da Mata, Darcy Ribeiro, grande antropólogo, são pessoas que. Mas, mano, não,
Dentro do hip, vamos lá, recorte hip hop, né, cara? Porra, mano, é contra tudo que o hip hop prega, cara. Eu não Sim. consigo entender. Aliás, não é que eu não consigo entender, né? Eu consigo entender pelo viés teórico de que antes de serem... Aí a gente volta naquela questão que a gente falou na live 1. Antes de serem do hip hop, serem MCs e tal, são cidadãos criados numa cultura que é o Brasil. Num país machista, colonizado por Europa, com escravidão. O último a abolir a escravidão. Sim. Né? Isso não pode, a gente não pode esquecer isso de forma alguma, que isso está muito intrínseco na colocação. E eu acho fantástico quando a Preta Rara coloca que, né, eu acho isso fantástico. Eu acho fantástico essa colocação de pensar num Brasil que parece que quer voltar àquelas origens. Então, dentro do hip hop, iriam ter pessoas com esse tipo de raciocínio colonizado ainda. Sim. Mas é impressionante que, ao mesmo tempo, pessoas da origem, da gênese do hip hop, reproduzir um discurso que vai totalmente contra ao que o hip hop surgiu no gueto, sabe? Se você for puxar a história da gênese do hip hop no Bronx, era um ambiente que é a quebrada aqui no Brasil, é a quebrada aqui em São Paulo, é um lugar totalmente abandonado pelo Estado, dominado pelo crime. Tinha a época da Guerra do Vietnã, onde colocavam os afrodescendentes na linha de frente para a guerra, cheio de latinos, imigrantes jamaicanos, aquele caldeirão cultural, juntando as culturas com o abandono do Estado, com o crime recrutando aquela juventude. Como que você vai apoiar algo que remete a tudo isso que o hip hop combate desde a década de 70, 80? Não foi para mim. É um anacronismo absurdo. Não faz sentido, não faz sentido. Hoje mesmo eu estava trocando uma ideia com o B-Dog do Rap Evolução, e ele falou, mano, eu não me conformo de entrar em alguns grupos, né, de rap no Facebook, do cara curtir o Eduardo e xingar o Eduardo, porque o Eduardo tá criticando o Bolsonaro. Eu falo, mano, o cara não entendeu nada. Aí eu costumo dizer, essas pessoas, elas gostam da sonoridade do rap. Do lifestyle. Gosta da estética. Gosta do som. Ah, essa batida é da hora. Ah, essa roupa é legal, tal. Não entende o contexto. Perfeito. Aí voltando a falar aquilo que eu falei lá no começo, da história. Sim. Da história. Para mim estão perdidos. Estão totalmente perdidos no rolê. Totalmente perdidos no rolê. E assim, dessa questão das eleições, eu conheço muita gente que acabou votando nesse cerco, eu não gosto nem de falar o nome dele, que também estavam perdidos. Não eram pessoas fascistas. Infelizmente, esse ser angariou muito voto na quebrada. Aqui em São Paulo, pelo menos nas igrejas, na quebrada, na periferia, ele angariou muitos votos. Em cima de do que a gente fala da cultura do medo. Muita gente votou nele achando que ia ter uma arma para se defender. Por exemplo, dando um exemplo. Poderia comprar. E que porque poderia não entende comprar uma politicamente. Porque não entende que politicamente quem tem que cuidar da segurança pública é o Estado. Sim. Não é o cidadão se armando. Sim. E digo mais, hoje no tempo que nós estamos, 2020, hoje é dia 21 de maio de 2020, quem hoje apoia esse governo, para mim, é fascista. Porque houve o tempo dessas pessoas, muitas pessoas vieram conversar comigo, Rubio, eu não acredito que eu cometi esse engano de ter votado no cara. Eu falei, tudo bem, tá tudo bem, não, né, votou errado, tal, ou sei lá, foi influenciado, ou se enganou, ou o tal do antipetismo, que foi duramente colocado pela Globo, que a gente sabe disso, pelas grandes mídias, uma grande confusão. Aí entra a confusão da falta da educação política, né?
que faltou nas Sim, quebradas nesse tempo, faltou muito na quebrada nesses tempos. Aí Ju faz esse caldeirão das fake news, aí veio as fake news bombardeando as pessoas. Enfim, é um sem dúvida. caldeirão. Só que hoje, eu não perco, de verdade, hoje, quem apoia esse governo, para mim não tem boi. Para mim não tem boi. Você citou um da antiga aí do hip hop. É muito triste eu saber que uma pessoa que é do início ali, do pilar, hoje ataca e ofende as pessoas. Eu já ataca e ofende claramente as pessoas para defender um cara que, se trombar ele na frente, vai ser o primeiro a querer meter um tiro na testa dele. Esse Sem governo dúvida. não gosta das mulheres, não gosta dos pretos, não gosta dos indígenas, não gosta das culturas periféricas, não gosta, Sim. não gosta. E é muito louco, e isso o Paulo Freire já falava, meu. Uma educação que não é libertadora vai fazer o oprimido querer ser opressor. Opressor, sem dúvida. É isso. A gente está vendo exatamente isso acontecendo, né? E para além Total. disso, Rúbia, eu estava conversando com um amigo hoje que me contou que o filho da besta, o 03, o Eduardo Bolsonaro, estava dando uma entrevista e ele dizia: Ah, não, a minha avó tem 93 anos. Se ela pegar o Covid e morrer, o que é que eu posso fazer? Não posso fazer nada, ela tem 93 anos. Ora, Não é. se uma figura fala isso da própria avó, você imagina o que é que essa figura não pensa da periferia, o que é que ele não pensa das outras pessoas que não sejam ele, talvez ele. Porque se o cara não considera a avó, provavelmente ele não vai considerar o pai, não vai considerar os irmãos. Há um componente meio de psicopatia Sim, dentro desse não governo. duvido. Por isso que eu falo que tem que trazer todos esses analistas para trocar uma ideia, porque, mano, só Exato. a sociologia não dá conta, cara. Só a Todos os sociologia não dias, dá conta, mano. todos os dias a gente está vendo, como você falou, quem a uma altura dessa ainda apoia um governo desse tipo, não há Não, mais é sem engano boi. possível. Sem boi. Não, é sem boi. Pra mim é sem boi. Desculpa, eu não quero nem saber. Pode ser o que Sim, for, pode ser família, pode ser amigo, pode ser parceiro de longa data. Não tem boi, porque tá muito claro, tá muito nítido o projeto da necropolítica. A necropolítica no Brasil sempre existiu, desde 1500. Desde que o português botou o isso, pé no Brasil, a necropolítica já está bem a pleno vapor. Começando com a dizimação dos indígenas, depois com a escravidão, com a escravidão dos africanos, e aí foi. E está até perfeito. hoje, agora está totalmente declarado. Hoje é muito. O que antes era meio subjetivo, né? Era uma coisa meio, né? Meio nas entrelinhas, hoje está totalmente declarado. E se você não se opõe a algo que está totalmente declarado, olhando nos seus olhos, falando na sua cara, se eu tiver Perfeito, oportunidade, eu vou realmente te matar e você ainda está apoiando, não faz sentido, cara. Não faz perfeito, sentido. Não perfeito. faz. É Eu um fico, eu absurdo. fico pistola, cara, para não falar um palavrão, cara. Nó, só você não, B. Assim, eu tenho, nas conversas, eu tenho ficado pistola com os amigos, assim, porque é aquele momento que a gente desabafa. Mas em Uhum. casa, todos os dias em que eu acordo e vejo um absurdo novo, eu tenho rido. Eu tenho dado muita risada, porque você vê a Regina Duarte gravar um Mano, vídeo com o cara, velho. Você vai chorar mano, não, que foi. Rubia. Ai, meu Não chore. Deus! Não. Mano, que E assim, fantoche, cara. Que fantoche, cara. pra gente fazer esse link, do que a gente está tratando, para falar um pouquinho da pandemia, e como a gente tem lidado com isso, e como o rap, o hip hop tem lidado com isso, uma coisa que me parece bastante é, sintomática é o fato de que, enquanto a gente não encarou uma tradição escravista, como você colocou,
uma tradição de dizimação completa e absoluta dos índios ao máximo possível, uma ditadura militar, e em pleno 2020 a gente tem 11 ou são 14, eu não vou lembrar agora o número correto, mas acho que são 11 crianças assassinadas pela polícia do Rio de Janeiro. Em hipótese alguma, a gente vai ter uma sociedade que se compadeça ou que entenda a gravidade de a gente já ter agora, acho que já deve ter batido 20 mil mortos, ou coisa do gênero. Enquanto eram 800 mortos na Itália por dia, as pessoas aqui estavam horrorizadas. Agora a gente teve, acho que há um dia atrás, 1.179 em 24 horas e carreata pedindo que volte, manifestação, ou seja, como você bem colocou, a gente tem uma tradição necropolítica extremamente arraigada. Então a gente não vai nunca, se fosse nos Estados Unidos, eu detesto usar esse termo, mas vamos lá, se fosse nos Estados Unidos e uma criança tomasse um tiro de um policial dentro de casa, a cidade acabava, a cidade parava. Sim. Aqui a gente faz textão, faz obviamente a gente está num contexto de pandemia, mas antes da pandemia isso ocorre constantemente. Acho que você não conhece, mas aqui em Salvador, vou presentificar um outro nome, que eu acho que é importante lembrar, o Davi Fiuza. Davi Fiuza foi um menino que saiu de casa para estudar pela manhã e estava acontecendo uma espécie de formatura da polícia. Haviam várias viaturas rodando na área. E ele foi pego por uma dessas viaturas. Isso deve ter 4 ou 5 anos, talvez um pouco mais. E até hoje o corpo dele não apareceu. Nossa. Ou seja, e esse é um dos casos. A gente podia aqui passar a noite lembrando. Ora, se a gente tem uma sociedade que encara esse tipo de coisa com tranquilidade, ela não vai de modo algum se compadecer da saúde coletiva. Ela não vai de modo algum estar preparada para entender a gravidade da situação quando você tem 20 mil mortes em 2 meses. E vai continuar abraçando um governo que diz que não, tem que sair todo mundo para 70% das pessoas ficarem imunes ao vírus e a gente vai resolver. Isso é um absurdo. Isso é uma loucura e fala diretamente com a nossa história, me parece. O que é que você acha? Olha, eu costumo dizer para os meus mais próximos que parece que todo dia eu tô acordando num episódio novo de Black Mirror, mano. Porque algumas coisas não são novidades, né? Isso. Que a gente tem esse país com essa estrutura racista, machista, colonizadora, escravista, isso tá dado. Mas eu não sei se foi muita ingenuidade da minha parte, eu vou falar por mim, de achar que após o período progressista que tivemos, né, da era Sim. Lula, depois Dilma, com todas as suas ressalvas, claro, porque a gente tem que ser crítico também, né? Não existe essa questão, eu acho que você tem que ser crítico também, mas parece que eu, pelo menos, acreditava que a gente não seria possível estar vivendo um momento como nós estamos vivendo hoje. Eu estava assistindo como eu estou cumprindo quarentena em casa, então eu deixo ligado direto nos noticiários, né? Eu coloco o Globo News, o CNN, enfim, o que tiver lá disponível, e me chamou a atenção um debate hoje dizendo que nem na época da ditadura se havia tanto emparelhamento de militares dentro do governo como está tendo hoje. Sim. Estavam dizendo, a ditadura foi de 64 a 80, acho que é de 68 a 84, que aí veio depois Isso. o Tancredo, né? Veio as diretas. Isso. Tá. Estavam dizendo que mesmo na época do militarismo, né? Da época dessa gestão da ditadura militar, os ministros da saúde eram médicos. Eram todos. Me lembro bem que foram 7 ministros da saúde no governo, na época da ditadura militar,
e todos eram da área da saúde. Sim, sim. Aí nós vemos o quê? Numa época de uma pandemia, que a última que nós tivemos notícia foi da gripe espanhola, há 100 anos Isso. atrás, né? Vivemos uma pandemia que a gente não sabe, de um vírus totalmente, entre aspas, era conhecido da área, né? Até eu não sou da área, mas a gente procura tentar saber, procurar se informar, mas de uma mutação, de uma forma totalmente nova. Hoje, ainda também lendo o noticiário, já foi dito na China, em uma região da China, que esse vírus já sofreu uma mutação. Sim, sim. Aí Já tem acontece cepas, né? justamente. Sim. Já tem Aí o que cepas acontece? diferentes. Sim, exatamente. É esse termo aí, que eu não manjo muito, mas eu, né, tem amigo biólogo e tal, e a gente também, eu gosto muito de assistir o Átila Yaramino também, gosto das informações que ele traz. E aí, o que acontece? Nós temos um presidente rindo. No dia de maiores mortes, o cara me fala, para a direita, cloroquina, para a esquerda, tubaína. Eu costumo dizer que o Brasil elegeu o tiozão do pavê. Tá ligado o que é o tiozão do pavê? Sim. Sabe aquele Pavê ou pra familiar, comer? o tiozão, toda família tem aquele tiozão que ninguém quer na família, que aquele Sim. fala, puta, esse cara é desagradável, chega na festa cheio de piadinha, cheio de machismo, cheio de graça, pá. Sim. Nós botamos esse cara no poder. Ele é um típico. Aí eu costumo. Mas a gente vive numa bolha, né? Nossa, assim, que temos esse raciocínio progressista, ou como queira chamar, a gente tem uma nossa bolha, né? Nós temos a nossa bolha e tal. Mas se a gente for pegar Brasilzão, o Bolsonaro é a representação típica do brasileiro médio. Perfeito, Rúbia, É o tiozinho perfeito. aqui do bar, aqui do lado de onde eu moro. Eu saio uma vez por semana de casa para fazer as coisas que eu tenho que fazer, tal, ir numa feira, tal, e fico. Nesse meio tempo, o ouvido tá atento. O ouvido tá atento. É cada coisa. Aí fala, mas poxa, tem informação. Aí é que tá. Nós vivemos uma era onde realmente temos a internet, acesso às informações, né? Temos vasto material para se estudar. Por que as pessoas continuam, né, reproduzindo aqueles velhos conceitos, né? Os velhos Sim. conceitos. Não tem o pós-conceito, né? Sim. Não tem o de você entender algo e você tirar uma conclusão daquilo. Já é o pré, né? É o pré. Perfeito. De ouvir mulher na feira falando, esse vírus é mentira, sem máscara. Oh, os tio, juro, opa! O senhorzinho de máscara da barraca, ela sem a máscara, aí o cara perguntou, mas cadê sua máscara tal? Negócio de vírus aí é mentira, tô inventando essa história aí pra assustar o povo. Meu Deus, velho. Em Mas 2020. assim, você tocou num ponto que é fundamental. Você falou uma coisa que eu concordo. Existiram pessoas que votaram nisso enganadas, perdidas, literalmente perdidas, mas certamente a gente só elegeu uma figura que é o tiozão do pavê porque você tem muita gente que se identifica com isso. Existe um romantismo que acha que o brasileiro é um povo amigável, brincalhão, é um povo carinhoso, hospitaleiro. Não. A gente é violento pra caralho. Um dos povos mais violentos do mundo é o brasileiro. A gente é desinformado. Muito violento, muito. A gente reproduz uma série de preconceitos. Somos o país que mais mata homossexuais, um dos países que mais matam homossexuais no mundo. Ou seja... Mais do que os países islâmicos. Exato. A gente precisa também começar a entender determinados mecanismos que trouxeram a gente até aqui. Não dá para colocar tudo na conta da desinformação, não dá para colocar tudo na conta da... Não dá. E aí eu até retomo, é curioso, mas não é tanto.
acho que o Dudu colocou aqui, ou foi o Dudu, ou foi o mano do Apanigé, o Lázaro. O Lázaro, ou quem tiver na conta do Apanigé. Essas pessoas que votaram no Bolsonaro e que fazem parte da cultura hip hop, são esses caras que reproduzem racismo de algum jeito, reproduzem machismo pra caralho, são preconceituosos pra caralho, mas estão ali, né? Estavam ali em certa altura falando contra o sistema, dentro de um discurso ali que muita gente compra apenas a música, não tá no dia a dia, não vê a pessoa como ela é no trato social com os outros e tal. E aí, eu costumo falar isso, a enzima do fascismo criou força com o Bolsonaro. Aquele comportamento mais escroto que a pessoa tinha no momento em que havia um progressismo social, políticas públicas começavam a se fazer presentes para proteger LGBTs, para proteger os negros, as cotas. A pessoa tava ali meio... Ah, velho, mas... É Lázaro. Salve, Lázaro. Ah, velho, Salve, mas Lázaro. as cotas não é uma coisa legal. A mulher... gay... Agora ele se sente no direito de dizer, não, tem que morrer. Ah, se é do candomblé, pode derrubar, porque Deus não tolera esse tipo de coisa. É coisa do demônio. Exato. Enfim, é um momento onde as pessoas estão colocando para fora toda a podridão que elas carregaram a vida inteira. Não é nada de novo. A gente que às vezes se assusta, né? Porque nunca tinha batido de frente com aquilo. Mas é complicadíssimo, velho. Não, sua fala me contempla totalmente, é isso. Às vezes a gente quer... Porque é isso, dentro dessa estrutura, é uma coisa que a gente está falando desde o começo, né? Para entender o hip hop, para entender as relações sociais dentro do hip hop, tem que entender o contexto social que essas pessoas foram criadas, né, nesse Brasil, né? Nesse Brasil violento, que realmente você falou, realmente, tem até, você falou da cordialidade, estava até conversando um pouquinho com a Cris sobre essa questão do homem cordial de Sérgio Buarque de Holanda, né? Que não é esse cordial do carinha legal, não, é o cordial de proteger a sua família. Os coronéis são uma das melhores representações desse homem cordial, né? Que eles estão na política também, né? Sim. E eles são, e realmente não é triste, é difícil, mas é fato que nós realmente estamos cercados de pessoas que são assim, como você falou, às vezes a gente até se assusta. Mas projetou, houve uma projeção. Se alguém, a gente escolhe quem nos representa a partir de uma projeção nossa, né, como você falou. E assim, eu vou fazer outra provocação, né? Outra provocação. Porque a gente fala desses conservadores, da direita, não sei o quê, na esquerda tá cheio de gente assim, cara. Sem dúvida. Que o cara é de esquerda, eu sou de luta, eu sou pela luta de classes, mas, meu, é o puta do machista. Racista pra caralho. Aí tem o cara lá, eu sou de esquerda, eu sou de luta, e é um branco racista. Sim. No feminismo, as minas, tal, vamos trazer um caso curioso, né? Até falando da questão do feminismo. Bem presente lá, tal. Houve Ixi, travou a minha ou a sua, será? Travou o meu ou o seu? Tá de boa. Então, teve um fato bem, bem curioso lá da Unifesp, eu vou pontuar essa questão, né? Teve a construção do prédio lá da universidade, tal, fizeram um prédio novo, tal. Aí começou a questão das pichação. Aí, beleza, né? Pichação faz parte e tal. Só que as minas começaram a pichar no banheiro, né? O feminismo power girl, papapá, não sei o quê. Deu uma treta isso aí, cara. Aí você vai perguntar por que deu treta. Porque a universidade obrigava as terceirizadas, as tiazinhas da limpeza, a limpar aquilo. E eu não preciso falar como que eram as tiazinhas, né? Pode crer.
Aí as minas periféricas, pretas, tal, meu, deu um embate na universidade, e eu achei mó massa, que nem se fala, massa. Eu achei Foda. massa, porque é isso. Tá, legal, você tá aqui na sua luta, aquela senhora preta tá ali limpando o seu protesto, né? Se colocar nesse recortezinho. Então, Sim. dentro do que se diz dos progressistas, da chamada esquerda, também tá cheio de machista, tá cheio de racista, tá cheio de cara preconceituoso. Vários caras, dentro, se a gente for pegar o hip hop, eu acho da hora as minas cantar desde que não seja minha. Pode crer. Pode crer. Tô mentindo? Nada. É De isso, jeito cara. nenhum. É isso. Então, aí Perfeito. tá. É Então não uma adianta, conta. Então não adianta você É uma levantar uma conta que a gente. bandeira também, né, mano? É uma conta que a gente vai ter que adequar. Eu acho que a gente está diagnosticando essas coisas, né? De algum modo. Então, como você bem trouxe aí, essa é uma outra conta que a gente vai ter que começar a resolver. O Mano Brown deu aquela declaração lá durante a campanha presidencial e as pessoas até agora ainda não entenderam muito bem. Porque estava todo Não, mundo não nos seus entenderam. carguinhos, tava todo mundo ali com suas verbinhas e tal, seus postinhos para poder indicar seus amiguinhos. Tava tudo suave. A favela tá comprando, a favela tá de boa. Agora a gente tá vendo a conta chegar. E como você bem falou, não faltam exemplos de racismo. Aqui em Salvador agora, Rúbia, o nosso governador do estado, o Rui Costa, ele embargou por dentro do partido uma candidatura da Vilma Reis, que é uma representação negra e feminina extremamente importante da cidade, para a candidatura à prefeitura. E ele embargou como essa candidatura? Ele fabricou, o Rui Costa é do PT, ele fabricou uma candidatura de uma major da Polícia Militar que nunca trabalhou com política. E aí o cara conseguiu colocar essa mulher como a candidata do PT para a prefeitura. Eu tô sabendo que aí em São Paulo é o Tatu. Você tem o Eduardo Suplicy, que é uma figura amada. É um nome fortíssimo. Mas Sim. o PT de São Paulo Uma das preferiu o poucas Tatu. unanimidades. Exatamente. Exato. Às vezes a gente Vai fica até cair, sem força, né, mano? Às vai vezes a gente fica cair até de sem novo. força. Ixi, vai Ó, cair a live? Vai. Eu vou te agradecer. Meu celular também já tá descarregando. Não, mas foi da Faltam hora a dois. ideia. Qualquer coisa aí, mano, pode mandar um DM, me segue aí no Instagram. Meu, máximo respeito